E aí, rapaziada, vamos lá fazer uma abordagem rápida, né, na questão de movimento uniforme, que é um assunto que vai ter muita coisa para estudarmos, se nós quisermos nos aprofundar, né? Mas é um tópico muito bom, muito gostoso na física. Inclusive, a gente começa a trabalhar com a equação do segundo grau, a partir da função do movimento. Mas vamos deixar as coisas para os devidos momentos. Vamos trabalhar caso a caso, tá bom? Então vamos começar pela definição básica, né? Desse lindo tópico da física, que é movimento uniformemente variado. Então, pessoal, o movimento uniformemente variado, o MOVE, né, como nós falamos carinhosamente, é o movimento no qual temos acréscimo de velocidade, que isso vai gerar um movimento acelerado, ou então o decréscimo, que é o chamado movimento retardado. Então nós temos dois tipos, né? O movimento acelerado, quando nós ganhamos velocidade, e o movimento retardado, quando perdemos velocidade, né? Mas o que causa essa aceleração e esse retardamento da velocidade? Olha, o que faz o movimento ser acelerado é quando a aceleração ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva. Temos um exemplo. Um veículo está a 10 por hora, ele passa a sofrer uma aceleração e atinge a velocidade de 80 km por hora. A velocidade final foi maior do que a inicial. Ele foi um movimento acelerado. Depois vamos ver exemplos com cálculos aí na frente, tá bem? Tá? O movimento é chamado de retardado quando a aceleração ela é negativa, ou seja, quando a velocidade final, quando você vem a 80 numa moto, que você frena a moto, a velocidade não vai decrescendo, não vai reduzindo, você continuar, vai chegar a um ponto que ela vai parar. É o chamado estado de repouso, né? Velocidade igual a zero, tudo bem? Mas entenda, nesse caso a velocidade final, ó, ela é menor do que a inicial. O cara vinha aqui a 100 e ele frenou o veículo, aplicou uma aceleração negativa, a velocidade caiu para 30, né? Entendeu bem, né? O movimento ele é acelerado porque a aceleração ela é positiva. O movimento ele passa a ser retardado quando a aceleração é negativa, ok? Mas para reforçar isso aí, vamos fazer uma perguntinha, né? O que causa a variação de velocidade? Como você responderia? Né? Muito simples, né, pessoal? O que causa a variação de velocidade é a chamada aceleração escalar média. E definindo mais uma vez, né, o que é aceleração? A aceleração é a taxa de variação de velocidade, que geralmente é em metros por segundo, porque está no Sistema Internacional de Unidades, em cada unidade de tempo, ou seja, em cada segundo. Então você vai dividir metros por segundo por segundo. Lembrando que a fórmula que você calcula a aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo, ou seja, a velocidade final menos a inicial, esse resultado dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da aceleração é o que? É o metro por segundo ao quadrado, né? Que você obteve metro por segundo ao quadrado porque você dividiu metros por segundo, ok? Beleza? Nós temos também, pessoal, a aceleração escalar instantânea. Ocorre quando o intervalo de tempo é muito pequeno, ou seja, ele tende a ser zero. Quando o tempo é muito pequeno, que ele tende a ser zero, nós dizemos, a grosso modo, que a aceleração ali ela é instantânea. Muito pequeno. Porém, tá? Isso é muito difícil até em laboratório, aceleração escalar instantânea, porque os valores geralmente eles são. Nós trabalhamos mais com a escalar média, ela é mais visível, né, no nosso dia a dia. Um exemplo muito básico: eu pego uma aeronave que está pousando, olha, ela sofre uma frenagem, né, até atingir o estado zero de velocidade, repouso. Vamos interpretar melhor o pouso da aeronave, vamos colocar valores. Suponhamos o seguinte: suponhamos que fosse isso aqui, a aeronave tocou o solo a 250 km por hora no instante 0 segundos e 30 segundos depois ela parou, ou seja, velocidade zero, né? Como é que nós calcularíamos essa aceleração média que a aeronave recebeu
né, que o piloto aplicou à aeronave, né? A aceleração média, ΔV sobre ΔT, ΔV, velocidade final, que é 0, aqui, ó, menos a velocidade inicial, que é 200, está aqui, km por hora, dividido por ΔT, tempo final, 30 segundos, 30 menos 0 segundos. Fazendo essas continhas aqui, né? 0 menos 200, 30 menos 0, 30 km por hora por segundo. Se você dividir menos 200 por 30, portanto, a aceleração média vai dar aproximadamente menos 6,7 km por hora a cada segundo. Ou seja, a cada segundo que passou, a velocidade foi reduzida, ela diminuiu de valor, ela retardou menos 6,7 km por hora. Ok? Beleza? Eu repeti, vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo. Esse aqui já é agora para uma aceleração positiva, um movimento acelerado. A aeronave parte do repouso e ganha velocidade constantemente. Vamos colocar números. Suponhamos o seguinte. Considere que o Boeing 737-300 parte do repouso e ganha velocidade conforme a situação abaixo. Calcule a aceleração média. Eu tenho uma aeronave no instante zero. Ela parte do repouso, instante 0 segundos, 0 km por hora. 20 segundos depois, ela está a 200 km por hora. Nesse intervalo aqui de tempo, desses 20 segundos, qual foi a aceleração média que a aeronave recebeu para causar essa variação de velocidade, para ganhar essa velocidade, né? Correto? Você tem a aceleração média, ΔV sobre ΔT, 200, que é a velocidade final, menos a inicial, que é 0 km por hora, dividido por 20 menos 0, né? Tempo final 20, menos o valor dele inicial 0. Fazendo-se as continhas, 200 por 20 vai dar 10. 10 km por hora por segundo. A aceleração média é igual a 10 km por hora a cada segundo. Ou seja, a cada segundo que passou, a aceleração aumentava 10, a velocidade aumentava 10 km por hora. Ok? Tudo bem? Outro exemplozinho básico. Considere que o veículo se desloque a 108 km por hora e o motorista percebe que um cachorro está no meio da pista. Está aqui o cachorrinho. Ele decide parar o veículo em 10 segundos. Qual o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado que deve ser aplicado ao veículo, né? Para que ele atinja o repouso em 10 segundos, para que ele pare em 10 segundos. Então, em primeiro lugar, vamos fazer umas transformaçõezinhas, né, pessoal? A velocidade ΔV foi 108 km por hora. Na verdade, aqui é 108, tá? Eu botei 108. 108 km por hora dividido por 3,6, transformando em metro por segundo, vai dar 30 metros por segundo. Por que isso? Porque o tempo estava em segundos, 10 segundos. E aplico na equação. Aceleração média, ΔV sobre ΔT, 30 metros por segundo dividido pelo tempo, 10 segundos, né? 30 por 10 dá 3. Portanto, a aceleração média é igual a 3,0, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. Porque aqui eu vou ter metros por segundo dividido por segundo. Vai dar metro por segundo ao quadrado. Ok? Beleza, pessoal? Mais um exemplo. Agora nós vamos estudar, pessoal, a função da velocidade em relação ao tempo. Preste atenção. A função da velocidade em relação ao tempo, ela sai essa fórmula justamente da fórmula da aceleração média. Beleza? O que nós vamos fazer aí? Isolando-se o V, que é a velocidade final, na função da aceleração média, podemos encontrar a função da velocidade em função do tempo, ou em relação ao tempo, tá? Como você sabe da fórmula, né? Aceleração média ΔV sobre ΔT, que é a velocidade final menos a inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Vou tirar esses deltas aqui, ó, para ficar mais fácil para nós. Vai ficar isso, né? Tá certo? Então eu tenho aqui o que? Olha para cá, ó. Velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu quero isolar esse cara bem aqui no primeiro membro. Ó. Eu quero isolar o tempo, a velocidade final. Vai ficar assim. Olha, a velocidade final menos a inicial, coloco aqui no primeiro membro. Ou eu posso permanecer aqui, né? Se eu estivesse pensando invertendo a equação. A aceleração média já está lá no segundo membro, fica lá. Vezes quem?
tempo final menos tempo inicial. Por que vezes, professor? Porque como ele está aqui dividindo, vai para lá multiplicando. Beleza? Como eu quero isolar o VF, quem está com ele aqui, ó, subtraindo, que é menos a velocidade inicial, vem para o segundo membro, adicionando, somando, né? Então, a velocidade final vai ser igual a inicial mais aceleração vezes tempo final menos tempo inicial. Pego esse tempo aqui, geralmente nos livros, eles vão dizer que esse tempo final tende a zero. A zero. Então, tá, desculpa aí que tá feio, porque eu estou escrevendo com o mouse. A zero. Então, eu vou anular isso, né? Vai ficar só o tempo final. Que aí também eu vou eliminar o parênteses, porque não faz sentido, né? Vai ficar aqui, velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes tempo. Pessoal, está aqui a função resumidamente. Resumidamente, velocidade final é inicial mais o produto, né, a multiplicação da aceleração pelo tempo. Ok? Um exemplo que nós podemos aplicar seria o seguinte: considere um carro de Fórmula 1 parte do repouso aplicando uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado durante a velocidade. Calcule a velocidade final do veículo no instante 15 segundos. Ou seja, o cara parte do zero, aplica uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e 15 segundos depois qual é a velocidade dele? Isso que eu estou perguntando. Muito simples, né? Vamos lá, ficaria assim, né? A fórmula geral tu já conheces. Velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo, como ele parte do repouso, a inicial é 0, a aceleração é 2 e o tempo que eu vou chamar é 15, claro, mas aqui eu vou chamar de t porque eu quero montar a primeira função, depois nós substituir o valor de t. Pode, professor, eu queria fazer direto. Pode fazer também, não tem problema. Então, o 0 você anula, vai ficar a velocidade final, que é igual a 2t. Seria a função da velocidade desse carro, ou seja, a cada segundo que passasse, como está multiplicando por 2, e aqui é a velocidade, a aceleração, significa que a cada segundo que passava, a velocidade aumentava 2 metros por segundo. Beleza? Vamos aplicar isso aí. No lugar do t, coloco 15. 15 vezes 2 não é 30? A velocidade final é de 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Entendeu bem? Só multiplicou por 2 e acertou. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo básico. Em uma estrada reta, um carro que se desloca a 80 km por hora passa a ser acelerado a 140 km por hora ao quadrado. Ou seja, cada hora a velocidade vai aumentar a 140. Qual será a velocidade final? Certo? Ao sofrer essa aceleração por 30 minutos. Lembra que 30 minutos é meia hora, hein? Por que, professor, que eu tenho que fazer essa transformação? Porque a velocidade inicial está em km por hora e a aceleração também está em hora ao quadrado. Então, vamos transformar esses minutos em hora. Vai ficar mais ou menos assim. Dados, velocidade inicial, VO, que é igual a VI, quer dizer... Pessoal, alguns livros chamam-se VO, outros livros VI. Então, eu coloquei logo das duas formas para vocês entenderem, tá bom? Não ficarem com dúvida. 80 km por hora, aceleração 140 km por hora ao quadrado, né, que está aqui. O tempo 30 minutos, que eu dividi por 60, ficou meia hora ou 0,5 horas, que é a mesma coisa, né? Aplicando na fórmula, nós vamos ter aqui a fórmula geral, velocidade inicial 80, aceleração 140 km por hora ao quadrado, tempo meia hora, 30 minutos. Velocidade final que é igual a 80 mais 140 vezes 0,5. Pessoal, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 80 mais 70 é 150. Velocidade final do veículo, 150 km por hora. Ou seja, o veículo atingirá a velocidade de 150 km por hora 30 minutos depois de sofrer a respectiva aceleração de 140 km por hora ao quadrado. Mais um exemplo para terminar, tá, pessoal? Um motorista se desloca a 144 km por hora quando percebe em sua frente uma barreira eletrônica que multa velocidades superiores a 72. Considere que ele pode frenar no máximo por 10 segundos. O tempo no máximo que ele pode frenar o veículo é 10 segundos. Então, qual é a velocidade mínima, a aceleração mínima, perdão, que ele tem que frenar o carro para que em 10 segundos ele atinja 72 km por hora. Ou seja, ele reduza, né?
De 144 para 72. Olha bem, desculpa aí, sem querer eu toquei no mouse aqui. Vamos fazer aqui algumas reduçõezinhas básicas, né? Velocidade inicial 144 km por hora, transformei em metros por segundo, dividi por 3,6. Velocidade final 72, também dividi por 3,6, caiu para 20 metros por segundo. O tempo que está em segundos, agora está tudo legal, né? 10 segundos. E a aceleração média, ela vai ser em metros por segundo ao quadrado, né? Beleza? Vamos lá, aplicando, eu vou ter a função velocidade final, que é inicial, uma função VST, vezes velocidade final 20 metros por segundo, que é igual, qual era a inicial? 40, tá bem aqui, ó, 40 metros por segundo, mais a aceleração que estamos procurando, vezes o tempo, que é 10. Implica dizer que, pessoal, 40 vai para o primeiro membro negativo, né? Negativo. 20 menos 40 dá menos 20. Menos 20 que é igual. Quem ficou do outro lado aqui não foi só o A vezes 10? A vezes 10 é a mesma coisa que 10 vezes A, né? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, portanto, né? Menos 20 dividido por 10, menos 2. A aceleração, bota o quadrado aqui em cima, tá? A aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor mínimo que ele teria que pisar no freio para frenar o veículo, para em 10 segundos ele cair para 72 km por hora. Valeu, pessoal? Então fica aí, a nossa próxima aula vai ser gráfico da função da velocidade em relação ao tempo. Tá bem? Grande abraço no coração de todos. Grande abraço, pessoal. Boa sorte.